que são os conceitos em genética. Eu não quero ninguém descabelado, igual essa foto aí com o olho para fora, tá? Pega seu caderno aí, vamos lá anotando os conceitos, é um vocabulário muito importante que você tem que ter agora, porque as questões que você vai fazer na sua apostila, futuramente na sua prova, no vestibular, vão ter esses conceitos, as questões provavelmente não vão trazer a tradução desses conceitos, então você vai ter que entendê-los, tá bom? Eu gosto do Rick e Morty, então eu tive que botar eles aí pra gente, para participar da nossa aula de conceitos, que eles são loucaços e genética deixa a gente loucaço, tá? Bom, galera, 2 conceitos assim primordiais que tem que estar na mente de vocês é o conceito de genótipo e fenótipo. Então, vamos lá. O genótipo, o nome já diz, é só lembrar de gene. Gene está no seu material, você tem gene, no seu material genético, você tem genes que carregam informação genética. Então, o genótipo é toda a constituição genética de um indivíduo. Então, genótipo é a constituição genética de um indivíduo, é todo o teu conjunto de genes, é o que forma a tua informação genética, é o teu genótipo, ok? E fenótipo é a tradução desse genótipo, é a sua característica. É um gene, que a gente pode chamar de alelo depois, aquele conjunto de genes é traduzido na sua característica, por exemplo, na cor da sua pele, na cor do seu olho, do seu cabelo, na sua altura, tá? Esse é o teu fenótipo. São as características morfológicas, fisiológicas que você vai ter a partir dos seus genes. Só que tem uma coisa. Um genótipo, ele é sempre... Deixa eu trocar aqui e botar o microfone direito. Influenciado pelo ambiente. Então, a gente tem sempre um ambiente determinando a expressão desse genótipo, ou seja, determinando o teu fenótipo. Por exemplo, eu posso ter um gene para pele mais clara. Mas se eu pegar muito sol insistentemente, morar numa região muito quente, com certeza a cor da minha pele, eu vou expressar muito mais melanina, minha pele vai ter muito mais melanina do que o meu genótipo estipularia sem eu estar numa condição tropical de sol muito quente. Ok? Então, olha só, tem um exemplo que eu adoro para explicar isso. Aqui a gente tem a fotinha de 2 meninos que são gêmeos monozigóticos. Você fala, Mary, como é que sabe? Ah, provavelmente, né, gente? Os moleques são idênticos, né? Então, gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos. Eles partiram de um único espermatozoide, um único ovócito. Tá? E criou um embrião. Esse embrião, essa massa de células se separou e então formaram 2 embriões, 2 fetos e 2 bebês depois, tá? E aí, eles são clones um do outro. Se eu pegar o DNA de um, é idêntico ao DNA do outro. Mas aí eu pergunto você, se a gente olhar bem de perto, a gente vai ver que esse gêmeo aqui tem uma pintinha aqui, 2 pintinhas que esse cara não tem. Tá? Provavelmente a mãe fez uma pintinha aqui, vou distinguir filho 01 do 02, né? Deve ser louco você ter gêmeos ainda mais idênticos. Então, tem uma pintinha aqui. Agora, por que esse cara tem uma pintinha? Gente, eu suei para achar uma foto de gêmeos idênticos que tivesse alguma diferença para mostrar para vocês, tá? Então, valoriza a minha foto de gêmeos idênticos e tenta enxergar a pintinha aí, tá? Então, olha só. Essa pintinha aqui, esse cara não tem. Você fala, pô, Mary, mas eles não têm o mesmo DNA? Tem. Mas provavelmente, nesse lugar aqui, o DNA dele expressou mais melanina do que esse. Então, a expressão da melanina é o fenótipo. O fenótipo, ele interage com o ambiente. Expressou mais melanina e esse não. Beleza? Que a pinta é um acúmulo de melanina ali. Então, galera, o genótipo pode ser o mesmo. O fenótipo é a tradução do genótipo mais influenciado pelo ambiente. Se eu pegar esses gêmeos, separar os 2, colocar um para morar lá na Finlândia e o outro deixar morando aqui no Brasil, indo à praia todo dia. Quando daqui a 10 anos eu botarem os 2 juntos de novo, um vai estar totalmente, já são pessoas brancas, vai estar totalmente branquela e o outro morenaço. E mesmo tendo os mesmos genes para cor, porque eles são idênticos. Tá? Então, o fenótipo é isso, é
a tradução do teu genótipo influenciado pelo ambiente. Quer ver outra coisa legal? Aqui peguei 2 mulheres já, as coroas, né? E gêmeas idênticas. Olha a quantidade de sardas que uma tem e a outra não tem, e tem o mesmo material genético. A quantidade de rugas. Isso daqui foi uma foto que eu peguei num site de fumantes, tá? De 2 gêmeas idênticas. Uma que não fuma, que provavelmente é essa de blusa clara, e uma fumante, que é essa daqui. Tá vendo como é que o ambiente interfere na expressão dos teus genes? Tá? Isso é um outro exemplo. Ok, galera? Beleza? Então, isso é genótipo e fenótipo, tá? Só voltando aqui, para se você quiser parar o seu vídeo, é agora a hora de parar para poder escrever aí a função do genótipo e fenótipo no seu caderno, tá? Então, vamos seguir. Agora, alelos. Então, alelos, eu posso estar falando para vocês em genes também. Então, toda vez que eu falar de alelo, pode ser traduzido em genes, ou toda vez que eu falar de genes, você pode pensar em alelo, ok? Então, alelos são os genes que agora, de uma forma para simplificar, para passar para vocês, a gente vai estar dando letrinhas a eles. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. A gente vai estar dando nomes, dando cara, dando letras, tá? Para a gente poder depois fazer cruzamentos, achar probabilidades e tal. A gente não tem como fazer isso com uma molécula, né? Não tem como. Então, para ficar mais didático, a gente vai transformar isso em letras, ok? Então, toda vez que eu falar um alelo A, um alelo Azinho, um alelo Azão, eu estou falando num gene, ok? E aí a gente vai ver que um alelo Azão, ele vai sempre, a gente vai chamar ele de gene ou alelo dominante. Toda vez que eu falar ele de Azinho, usar ele na forma minúscula, eu vou estar chamando ele de gene ou alelo recessivo, tá? Então, toda vez que eu tiver, por exemplo, um alelo A, eu posso ter um conjunto dele dominante, um conjunto dele recessivo. E, Mary, por que só 2 letras? Agora, no início, a gente só vai ver 2 letras. Depois, essas letras podem aumentar em números, tá? Eu posso ter 4, 6, 8 e assim por diante. Mas, primeiro, a gente vai ver ela em dupla. Por quê, galera? Porque essas letras que representam genes estão nos nossos cromossomos. A gente sabe que os genes fazem parte dos nossos cromossomos aqui, ok? Só que aí, como eu estou falando em letra, eu não tenho lá no meu cromossomo escrito letra A, não. Isso aqui, como eu falei, é só uma representação didática, por isso a gente vai usar letras. E aí, a gente sabe que nossos cromossomos estão em pares. A maioria dos seres vivos, os cromossomos estão em pares. A maioria, tem exceções, muitas exceções, tá? Mas estão em pares. Por isso eu tenho um par de letras, um par de alelos, ok? A gente não tem 46 cromossomos, tá? Isso aqui é um cromossomo. Ele está em par. Isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra cromátide. Então, eu tenho um par de cromátides, ou seja, um cromossomo. Só muda a denominação. Então, ó, cromossomos. E aí, por exemplo, o seu pai, ele não passou para você 23 e a sua mãe passou para você 23? Quando juntou, formou 46. Então, por exemplo, se o seu pai é assim, ó, azão, azão, e a sua mãe é assim, azinho, azinho, teu pai não passa os 2 azões para você, porque no gameta só tem a metade. Então, no gameta dele, ele vai passar metade dos cromossomos dele, ou seja, metade dos azinhos dos azões que ele tiver. Então, esse aqui tá fora, ele vai passar essa metade aqui. Então, em vez dele passar, por exemplo, azão e azão para você, ele vai passar só um azão e a sua mãe só um azinho. E aí você vai ser um cara que vai ter uma cópia do azão e uma cópia do azinho. Você vai ser azão, azinho, tá? Então, só conceitos para a gente entender o que são alelos. E aí, galera, aqui a gente tem uma outra imagem representando isso, tá? Porque genes alelos, mesma coisa que eu tenho uma cromátide, outra cromátide, a gente chama de cromossomos homólogos aqui, são iguais. Então, se nesse cara aqui eu tenho um azão,
no outro cromossomo aqui do mesmo lado eu vou ter um azão. Que a gente chama de genes alelos ou alelos. Se aqui em cima eu tenho um Bzão, um Bzinho, a constituição, o genótipo desse cara vai ser Bzão, Bzinho. Tá? Aqui eu tenho várias outras letras. Aqui eu só estou representando um A e aqui eu estou representando um A e um B. Tranquilo? E aí, olha só. Quando eu tenho dois alelos idênticos, dois genes idênticos, como aqui, ó, azão, azão ou azão em azinho, eu chamo eles de homozigoto, ok? Por que zigoto? Zigoto é a união desses dois alelos. Então, se eu tenho um alelo azão aqui, outro azão aqui vindo da mãe, um azão do pai, um azão da mãe, vai juntar em você. Então, você vai ter um azão e outro azão. Então, você vai ter um zigoto igual, por isso, homozigoto. E se for azão a azão, eu falei que a letra maiúscula representa um gene dominante, tá? Então, você vai ser um homozigoto dominante em relação àquela característica que o gene A vai expressar. Se vier um azinho de cada um, você vai ser azinho, azinho. Então, homozigoto recessivo. Depois a gente vai entender o porquê do dominante e o porquê do recessivo, tá? A gente vai ver todos esses nomes. E se você receber, por exemplo, um azão da sua mãe e um azinho do seu pai? Você vai ser azão, azinho. São diferentes, não são? Apesar de ser o mesmo gene, são cópias desses genes diferentes. Um dominante e um recessivo. Então, você vai ser um heterozigoto. Tá, galera? Aqui, só para mostrar o que é homozigoto dominante, homozigoto recessivo e um heterozigoto. E nada mais justo do que explicar o que são isso. Isso aqui é um cruzamento de, por exemplo, uma mãe e um pai heterozigotos. E aí, ó, esse cara aqui, azão, azinho, ele vai produzir gametas. Metade dos gametas dele vão ter o alelo azão e metade vai ter o azinho. A mãe é a mesma coisa. Metade vai ter azão, metade vai ter azinho. Vamos supor que um gameta com azão, dividindo aqui só desse azão, peraí, vai se unir com outro gameta azão desse aqui. Vai formar um cara azão, azão, tá? E vamos supor que agora um gameta que tem um azão vai se unir com um gameta que tem um azinho, vai formar um cara azão, azinho. E um azinho vai se unir a outro azinho, vai formar azinho, azinho. A gente vai ver isso depois, quando eu ensinar para vocês os cruzamentos, fazer a tabela de cruzamento, tá bom? Então, não fiquem histéricos agora. Aqui a gente entender os conceitos. O que é genótipo, o que é fenótipo, o que são alelos, o que representam essas letras e o que representam essas letras juntas na forma de homozigoto e de heterozigoto. E a ideia é de que, se, por exemplo, eu sou azão, azinho, eu posso transmitir ou só o azão para os meus filhos ou só o azinho para os meus filhos. Tá bom, galera? Então, por enquanto é só isso. Depois a gente vai ver mais outros conceitos. Tranquilo? Beijo!